tarde. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2017. Bruno, que horas são? Exatamente assim. 17 horas, horário de Brasília. 0000? 0000. Muito bom. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de decoração de Natal, de segurança com a decoração de Natal. Vamos falar também de literatura, de música e de teatro. Os nossos convidados que estão aqui no estúdio são Adilson Xavier, que é escritor, publicitário, e ele está lançando o livro 2990 Graus, a arte de queimar no inferno. Gente, ele passou algum tempo bolando qual era a pior morte possível. E depois, 2 anos descrevendo em detalhes. Ô Adilson, é um romance de suspense, mistério, com muita política. Muito bom. É isso. Nós estamos com o Guilherme Nasraoui, que é ator e dramaturgo, e ele é autor da peça Cinco Tiros em John Lennon, e ele faz o papel do Mark Chapman, o homem que assassinou o ex-Beatle no dia 8 de dezembro de 1980. Completamos aniversário recentemente, né? Triste aniversário. Caramba, você sabe tudo sobre a vida dele? Do assassino? Eu pesquisei bastante. Primeiro, eu agradecer o convite. Obrigado mesmo de coração. Eu sei o que a gente tem acesso, porque ele tem uma vida muito fechada, né? Ele foi preso. Esquisito, né? É uma coisa bem... É tudo mistério, viu, Adilson? Podia, temos né? 2 assassinos não aqui tem, no programa. Temos assassinos em série. Nós estamos com Lenita Vilares, graças a Deus, que é cantora, que está lançando o seu primeiro CD solo, que é a Canção Necessária, muito bem escolhido o título. E vai ter show de lançamento, né, o CD? A gente fez um pré-lançamento que foi assim uma prévia, né, para sentir como que estava, e a gente vai estar pretendendo lançar em março. Ah, maravilha. Depois do Carnaval, né, porque tudo acontece só depois do Carnaval agora. É verdade, aí você volta aqui e canta mais um pouquinho. Ah, legal. Estamos com o Davi Gurevitz, que é engenheiro, ele é especialista em inspeções prediais e ele vem nos falar sobre os cuidados com a decoração de Natal, tanto dentro quanto fora de casa. Não é isso, Davi? Prazer em tê-lo aqui. O prazer foi meu também. Realmente a gente tem... É muito bonito, cada vez mais bonita a decoração que nós temos, mas os riscos estão cada vez maiores. Exatamente. Estamos com o Bruno Bastos, que vai conversar com vocês agora. Ei, Vera, camisa bonita para uma sexta-feira, hein? Aí obrigada, um neon obrigada. animado. A sua também é linda. Olha aí, boa tarde a todo mundo. Muito boa tarde. Ao senhor, a você que está em casa, chegou a hora de participar do Sem Censura. Para participar, você já sabe, mas eu vou falar mais uma vez. Hashtag Sem Censura, Twitter, Instagram, Facebook, sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para os nossos convidados. É bem fácil, Vera. Maravilha. Deixa eu pedir para a Lenita para começar alegremente a nossa sexta-feira cantando. Vamos lá. Eu queria que você cantasse. O que é que você vai cantar de começo? Anuário. Que começa o CD com ele. Que começa o CD, que é uma música linda do Sérgio Santos. Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro, de letra, né? Maravilha. É lindo. Aliás, todo o CD é muito bem escolhido. Agora você tem que apresentar seu músico. Nossa, aqui já? Qual é o nome? Flávio... Não tá ainda? Tá sim. Tá Flávio Mendes, que é o arranjador, que fez aqueles arranjos belíssimos, violonista, todos os violões. Eu vi o nome dele nos créditos, muito bom. Prazer, Flávio. Direção musical. Maravilha. Então, vamos lá, de Anuário. Quando você quiser que a gente ouve. Esqueci. Um pouquinho nervosa. Bom. Entra janeiro no meu calendário, com as mesmas máscaras de fevereiro. Sinto que março vai passar ligeiro, que a morte espera em cada aniversário. Maio eu não sei, mas em geral contrário. Junho é o mês mais triste do ano inteiro, que ainda leva julho ao desespero e faz em agosto todo funerário. Setembro sempre me encontrou solteiro, depois em outubro amor involuntário e o tédio triste de um novembro ordeiro. Mas vem dezembro, eu fecho meu diário
quando penso que acabou o roteiro, entra janeiro no meu calendário, com as mesmas máscaras de fevereiro. Sinto que março vai passar ligeiro, que a morte espera em cada aniversário. Mas eu não sei, mas em geral contrário. Junho é o mês mais triste do ano inteiro, que ainda leva julho ao desespero e faz em agosto todo o funerário. Setembro sempre me encontrou solteiro, depois em outubro amor involuntário, e o tédio triste de um novembro ordeiro. Mas vem dezembro, eu fecho meu diário, e quando penso que acabou o roteiro, entra janeiro no meu calendário, entra janeiro no meu calendário, entra janeiro no meu calendário. Maravilhoso. Você não poderia ter escolhido outra canção mais adequada, né? Essa do calendário, ela é muito boa. Linda. Essa letra é muito boa. É linda. Aliás, você capricha na escolha pelas letras, né? É linda. Sim, também. Não também. é? As letras são importantes, né? Pois é, todas as letras Coisa do de teu CD, jornalista, elas né? têm Coisa de sentido. jornalista também. Pois é, tem a ver, não tem? Acho que sim. Nossa, eu acho que as duas coisas são muito importantes. As melodias e as letras, as harmonias, é tudo importantíssimo. Você não pode misturar a letra, trocar a letra. Eu acho que... Porque às vezes o cara faz um negócio tão caprichado, né? Pois é, mas você gosta, inclusive, de músicas já conhecidas, mas você vai escolher coisas que não são tão conhecidas assim, né? Sim. E que ficam muito boas, porque é como se você fizesse uma repescagem e disse, aí, vocês estavam perdendo essas joias todas durante esse tempo todo. Sérgio Santos tem coisas belíssimas, nossa. Não, todo CD ele é todo caprichado, ele é muito caprichado. E Paulo César Pinheiro também, nem precisa falar, né? Olha só, mas também você demorou, né? Também demorei. Demorei. Por que, Lenita? Pois é, um dia eu criei coragem e resolvi me dar esse presente. Assim, falei assim, vou me dar esse presente de aniversário, vou fazer um CD. Resolvi, falei, vou criar coragem. Você acha que tem alguma coisa de insegurança, assim, tipo... É porque eu sou muito crítica, sabe? E eu achava que não estava na hora, não achava que eu... Não achava minha voz bonita, não achava um monte de coisa. Então, de repente, um dia eu falei assim, cara, estou começando a me gostar um pouquinho mais, eu acho que está na hora de eu meter a cara, de enfrentar. Demora. É porque eu tenho um tempo também, eu tenho um tempo meu. As coisas, assim... Bom, enfim, eu espero que agora você deslanche e pare com isso, né? Porque... né? Porque essa história de ser jornalista, às vezes, atrapalha, né? Esse negócio de senso crítico. O senso crítico é lá no céu. Você acha que isso é uma coisa feminina? Cara, não sei. As mulheres são muito mais autocríticas e críticas frequentemente do que os homens, né? Você não acha, não? Será? Acho que sim, acho que sim. A gente tem uma... Você não acha? Davi acha? Não é? Tem uma coisa mais, sei lá, e às vezes acaba voltando contra a gente. Eu sei que eu não preciso de inimigo, eu preciso de carrasco. É impressionante isso, né? Não precisa de ninguém. Muito pelo contrário, pode ser destrutivo. Alguém que chegar, uma frasezinha menos maravilhosa, pode acabar com isso. Não é não, a sua música, a sua voz é linda. Ah, que bom. O seu disco é maravilhoso, ele é excelente. Eu acho que tem pérolas ali, né? Tem pérolas e ele tem estilo, sabia? Eu acho que ele tem uma unidade muito bacana. Acho que realmente daqui para frente vai. Legal. Você trabalhou muito com notícia Rádio News mesmo? Tipo jornal, essa coisa? Não, eu trabalhei eu entrei no jornalismo por economia, pela porta da economia, em revista. Trabalhei um tempão na revista Bolsa, da velha Bolsa de Valores, né? Eu adoro essa parte. E aí, Hard News. Bolsa de Valores de Economia, eu adoro. Isso é uma loucura, porque eu só começo a ler jornal da economia, até hoje, não adianta. Eu olho as manchetes, depois eu vou lá para o fim
e começo da economia e vou indo, né? Mas a matemática, a ciência exata tem a ver com a música um pouquinho, né? Dizem que tem, mas eu não sou uma pessoa chegada em matemática, não. Eu nunca fui, na verdade. Não é a prova viva disso. Não. E a música, como é que ela entra na tua vida? Cara, desde sempre. Desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu acho. Acho que desde que eu cantava com a minha avó, quando ela era pequenininha. Mas aí, você fez aula, você fez curso ou não? Eu fiz aula, muita aula de canto, assim, com várias pessoas, assim. Eu fiz Regina Lucato, que era garganta. Eu fiz, nossa, muita gente. Diana Goulart, Glória Calvente, que foi do Quarteto em Si também. Uhum. Agora a Carla Boechat, que é do Mulher de Holanda. Isso, que é a produtora musical, inclusive, do teu... Ela é direção de vocal, Isso. né? Direção musical é do Flávio ali. Maravilha. E a equipe toda é quentíssima, né? Gente que você conhece... Você conhece esse meio de música? Sim. Eu estudei na escola de música, eu estudei no Siga. Eu fiz 1000 coisas na música para, assim... Eu fui para o piano, fui para o violão, um monte de coisa, mas eu não toco. E aí fui para a escola de música estudar teoria, assim... a música, há muito tempo que ela está, mesmo quando no jornalismo eu estou andando assim do lado dela e assim, hoje que eu criei coragem, falei assim, vou me dar esse presente porque acho que mereço. Nós também. Que bom. Que maravilha, bom. Que bom. Então, quando tiver o show, você nos avisa. O CD está onde pra gente... O CD... Você diz... Como é que a gente tem acesso? Ah, tá. Como é que a gente compra? Verdade, porque você não está fazendo lançamento. Na verdade, e esse negócio assim, de CD hoje em dia é muito mais complicado do que já foi. É verdade. Ele na verdade, está nas todas as mídias digitais, né? Ele já está na Spotify, Deezer, está em várias. E está no SoundCloud todinho. E, na verdade, assim, eu tenho uma página no Facebook, Lenita Vilares, então acho que as pessoas querendo comprar, a gente ainda não estudou essa questão da venda, eu fiz um CD independente. Então, mas não está assim, passando mais pela venda de CD, mas é porque as pessoas ainda gostam de ter o CD. Pois é, eu gosto muito. Você também gosta? Eu gosto imensamente. O objeto, é outra coisa, você vê as letras, eu boto... Você abre o encarte, você dá uma olhada. Encarte. Sim, é muito engraçado, as pessoas gostam, sim. Então tá bom. Então temos o Facebook todas as outras mídias a gente pode procurar. Maravilha. No final você canta. O que você vai cantar no final? Vou cantar Notícia de Jornal. Você falou. É porque eu fiquei... Notícia de Jornal, música antiga. Chico Haroldo Barbosa, não é isso? E é uma delícia. E você canta muito bem. Você dá uma leitura nova. O Chico Buarque gravou, né? E assim, eu nem tinha... De repente, falei, cara, eu quero cantar isso. Aí eu fui olhar e ele tinha gravado também. Já há bastante tempo. Tá. Não é porque eu gostei de Ciranda, gostei da penúltima. Achei tão bonitinha. Qual era? É a penúltima? Eu vou te dizer qual é. Que eu gostei daquela música. Assim, ela bem que podia cantar. Que é o Romper Madrugadas. Romper Madrugadas é um fado, né? Porque eu fui cantar um fado, porque eu falei, cara, eu quero cantar um fado. Porque eu acho super bonito. Acabou que a gente fez um outro também, quase um fado, que é uma música do Rodrigo Maranhão, que é linda. Não, mas o fado eu fui catar lá nas... Enfim, Notícia do Jornal tá bom pra gente. Maravilha. Vamos, Davi, conversar um pouquinho sobre... Você sabe que a nossa diretora, Emília Ferraz, ontem a gente estava conversando, e, evidentemente, sobre o Natal. Não tem tempo, tem que fazer compras, não tem tempo. Árvore de Natal, desarma a árvore. Você estava mesmo contando, né, Bruno? Sim. Lá em casa não tem mais árvore. Mas já teve? Já teve. Dá uma trabalheira danada, mas por isso que não tem mais. E o pior da trabalheira não é na hora que monta, né? Dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro é o pesadelo. Mas, enfim, o problema é que a Emília foi lá, armou a árvore toda, se enrolou lá com as lâmpadas, o pisca-pisca não funcionou. E era do ano passado. Bom, a qualidade desse material é muito ruim. Só porque é da China. Nem preciso falar isso, né? Para não parecer o preconceito, mas de uma forma geral é muito ruim. E imagina isso exposto ao tempo, como a gente coloca agora no início de dezembro para ficar até 6 de janeiro, exposto a sol, aqui o calorzinho carioca, chuva, uma chuva forte. Então esse é um material que você vai usar depois no ano seguinte também. Mas esse material em geral vai avariando, né? Então já temos esse risco de curtos e etc. pela própria avaria que ele vai sofrendo com a exposição às intempéries.
Claro. Me diz uma coisa, é possível comprar esse tipo de enfeite? Porque ele tem duas características. Eles são muito baratos. Você pode comprar metros e metros de lâmpadas pisca-pisca e não ser caro. Existe possibilidade de você comprar uma coisa, vale a pena investir e comprar uma coisa cara, mas existe no mercado coisa cara para vender? Olha, com segurança? Só profissional. E aí o preço não vai ser esse preço. Aí o preço vai ser um outro preço muito diferente disso. Quer muito dizer, no mais fundo, caro. teria que se contratar um profissional encarregado de decoração que use material bom aí. Que use material bom, realmente, ou procurar em locais muito específicos para materiais decorativos de profissionais mesmo. Então, esse não é o material que a gente encontra nas lojinhas por aí. Tá. Quais são os principais cuidados? Porque, por exemplo, hoje a Emília mesmo estava me contando que a filha dela fez a árvore toda bonitinha e o gato entrou dentro da árvore. Rapaz. O que, evidentemente, tem tudo a ver com gato. Quem tem gato? Alguém tem gato aqui? Não, qualquer pessoa que tenha gato sabe que o gato, que via aquele negocinho ali, escurinho, quentinho, ele entrou dentro da árvore. Conclusão, acho que é a Bia, não sei se foi a Bia, ficou com medo do gato morrer eletrocutado. Não é muita chance, não, mas ele pode causar um curto ali, eventualmente arrebentando o fio, né? Ele pode morder? Pode morder, pode puxar sem querer até e arrebentar um fio desse. Aí você vai ter um curto que aquele fio é muito fininho, a amperagem por lampadinha é muito pequena. O problema é o conjunto da obra, quando você começa a exagerar muito, como a gente tem visto aí algumas casas, alguns apartamentos e prédios, com exagero da decoração, né? Aí... parece que o máximo que ele conseguiu foi derrubar a árvore mesmo, quebrar algumas bolas, mas infelizmente não passou disso e não pegou fogo na casa. Que outros cuidados a gente tem que ter com essa decoração, hein, Davi? Bom, o primeiro é esse, né? De não exagerar na dose e saber o quanto você vai consumir para que você tenha uma instalação elétrica adequada. Quer dizer, você vai ligar isso aí numa tomada, daqui a pouco você está cheio de benjamins, que é um dos principais problemas que a gente tem em casa. Nós não temos as nossas casas, nossos apartamentos preparados para essa quantidade de gadgets, enfim, que a gente usa hoje em dia, né? Então, você chega para uma tomada, você quer botar 5 aparelhos, e aí você vai pendurar mais esses negócios que vão ficar ligados ali. Dependendo do exagero do que você está usando ali, você já vai causar um problema. Esse problema pode desarmar um disjuntor, pode queimar alguma coisa. Mas essas lâmpadas, elas gastam muito pouco, elas são muito baixinhas, como você falou, né? Cada uma gasta muito pouco, mas se a quantidade for grande, a gente vê umas competições aí, quem faz a casa mais enfeitada, o apartamento, o prédio mais enfeitado aí, e aí deixa de ser pouco pela quantidade delas, né? Você vai somando as amperagens todas, no final você tem uma sobrecarga. Uma sobrecarga. A ponto de pesar na conta de luz? Pode pesar na conta de luz, sim. E pode ser até um causador de um curto-circuito, pode ser um causador de um incêndio. Tá, aí todo problema de instalação elétrica mais antiga também, né? De você não estar preparado, uma instalação preparada para suportar uma quantidade grande de carga elétrica. Em relação, então, dentro de casa é diferente de fora? Dentro de casa, pelo menos, você não vai estar exposto às intempéries. Então, você tem mais chance desse material durar mais, ter menos problema aí, chuva, sol, etc. Mas existe diferença de quando você vai comprar luzinhas para exterior, luzinhas para interior? Normalmente não. Essas luzes chinesas, enfim, servem para qualquer coisa e, ao mesmo tempo, elas não são bem preparadas para o exterior, não. Quer dizer, na verdade, a gente está falando das luzes chinesas como todas as luzes chinesas fossem mais... São, porque quase todas são. Não, elas são de origem chinesa, mas eu garanto que na China deve ter coisa de melhor qualidade, só que não chega para cá, né? Na China hoje você tem iPhone fabricado na China. Exatamente. E tem telefones então não é, a gente não está falando da China, a gente está falando de luzes vagabundas fabricadas na China, fabricadas na China, como tem coisas vagabundas fabricadas no Brasil aos montes, né? Bom, mais algum conselho? Olha, eu acho que o maior conselho nesse caso é calcular direitinho e não exagerar na mão. Ok, se vocês tiverem algum probleminha aí, pode chamar que o nosso eletricista de plantão hoje é o Davi. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já.
volta com Sem Censura. Bruno, temos perguntas? Tem pergunta. O Francisco Eduardo, ele disse para Lenita Vilares que você não tem que achar a voz dela bonita não, porque nós já decidimos que é bonita e tá dito, tua voz é divina. Aí ele diz, afinal, a voz do povo não é a voz de Deus? Que beleza, nossa, muito obrigada. Aí tem uma pergunta do Caio Prado, ele quer saber, ele diz que a grade da varanda de alumínio dá choque quando liga o pisca-pisca. E aí? Bom, esse é um dos problemas do Brasil, né? Falta aterramento nas nossas instalações. E não era obrigatório até pouco tempo. Agora as novas construções já têm obrigação, já tem norma brasileira exigindo isso. As tomadas foram trocadas para poder ter aterramento. Essas tomadas novas agora, tem um pino do meio, seria para o aterramento. Tá. Então, sem aterramento, qualquer curto-circuito, qualquer probleminha aí, vai transmitir, a gente é que vai tomar o choque. O que ele faz se ele está com o aço inoxidado dando choque? Ele tem que simplesmente desistir da decoração dele? Ele tem em algum ponto, ele tem fio provavelmente o fio terra da instalação elétrica dele está fazendo contato ou com ferragem da estrutura, com a própria grade da varanda, e essa aí está vindo transmitindo uma energia. Se ele medir ali, ele vai ver uma amperagem na grade dele, que é uma energia passando. E é bom mudar isso, porque ele sabe, né? Agora chega uma pessoa lá que vista bonito. Não deve ser um grande choque, senão ele não tinha falar, ele já tinha desligado há muito tempo. A gente toma muito choque no hemisfério norte, no lugar frio, mas é por eletricidade estática. Então, a estática, carro e tudo, até mesmo a roupa de cama, à noite, num lugar bem frio desses, abaixo de zero, você vê acendendo a passagem de corrente ali acendendo, né? Pelo simples fato do frio? O frio gerando em seco, o ambiente frio e seco gera eletricidade estática. Qualquer coisa roçando é o suficiente para passar uma corrente elétrica. Qual é a tua impressão dos prédios brasileiros quando você, nas suas vistorias, passa por aí? As coisas são boas? Não, olha, nós estamos morando numa cidade que está ficando velha. Nós temos já hoje, facilmente, encontramos prédios de mais de 50 anos, 60, 70 anos. E o problema é que nós não fazemos manutenção. No Brasil, ninguém faz manutenção, nem os governos. Isso, teve essa vistoria agora obrigatória. Pois é, essa é uma tentativa de evitar novas explosões, novos incêndios e tal. Mas pelo que a gente inspeciona, pelo que a gente vê, a gente tem muito menos acidentes do que tem de problemas expostos ali que poderiam causar esse tipo de acidentes, explosões de gás, incêndios e etc. Ou seja, Deus é brasileiro porque protege bem a gente aí. Porque você sai de cada um dizendo, gente, isso daí não vai dar certo e fica mais uns 5 anos lá. Tem prédios que eu já chamei o síndico para dizer, olha, por favor, chama uma empresa hoje. Você está com risco de uma explosão, você está com risco do teu prédio cair, porque mexeram numa estrutura, você está com uma corrosão estrutural muito grande. E o negócio vai sendo empurrado. Uma última perguntinha, Davi, o seguinte, neve em spray, que eu acho tão lindo, não é muito aconselhável, ele é inflamável, é isso? Bom, em geral os sprays usam inflamáveis. Então, além do problema de qualquer incêndio, de qualquer coisa que possa ser causada por isso, em geral também são hidrocarbonetos que fazem mal e são cancerígenos. Eu acho tão lindo aquilo. Tem que se tomar muito cuidado com os sprays em geral, inclusive esses para cabelo, para pintura, para coisas desse tipo, porque em geral eles contêm hidrocarbonetos que são cancerígenos. Hidrocarbonetos aromáticos. É verdade que você vistoria de prédio verde. Eu estou pensando aqui, por que ele está sendo tão ecológico, né? É isso, né? Porque uma das partes do prédio verde também é você construir com menos agressão ao meio ambiente, né? O tipo de cola que vai ser usado e etc. O tipo de material, não desperdiçar material, utilizar material do local, material menos agressivo. Bacana. Então, gente, nada de neve. Bom, Adilson, vamos para essa coisa incrível que você, publicitário. Aliás, eu tenho uma coisa que eu preciso ler, porque eu adorei. Eu vi uma entrevista do Adilson, aí perguntam, a entrevista é muito boa, aliás, aí perguntam para ele, o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Aí ele diz assim, eu gosto de fazer ginástica, de tocar violão, de viajar. Eu digo, tudo junto, porque... Pelo visto, você é uma pessoa hiperativa, você deve conseguir fazer tudo isso junto, né? Tocar violão enquanto faz ginástica e viaja. Sempre dá um jeito, né? Não é não? E a gente viajando está sempre também
colhendo impressões para trabalho criativo. Eu sempre trabalhei com criação, então quanto mais você vai captando ideias, mais você tem estoque, né? Tem estoque para poder digerir. E a música faz parte da minha... É legal a gente tá aqui assim... Eu comecei o meu trabalho por causa de música, né? Eu sou advogado de formação. Aí. E comecei a compor. Meu sonho era ser... Cantor? Cantor. Você canta bem? Não desafia, canto, né? Não se compara aqui com a menina. Mas assim, eu componho, né? E comecei compondo jingles e acabei virando publicitário. Então foi uma coisa assim meio... Do direito você foi acabar... Eu fui pela música e me tornei publicitário e sempre, desde a escolha do direito, foi uma escolha por gostar de escrever. Tá. E aí de publicitário vim desembocar em escritor. E o escritor como criação mesmo, como literatura. Exatamente. Quer dizer, você era do tipo que lia muito, que gostava de... Sempre fui encantado com a literatura, com a poesia. Então, assim, da música para a poesia foi só um pulinho. Aliás, o meu personagem do livro é um detetive, um delegado, que também é poeta, né? O apelido dele é poeta, né? Ele é tratado como poeta pelos colegas porque ele tem esse hábito de apreciar e escrever poesia. Ele chama Hermano. Eu achei bonitinha a história, porque isso estava muito bem conduzido, porque uma hora lá que ele vai falar com o pastor diz, Hermano, irmão. Ele disse, caramba, é mesmo? Eu não tinha percebido. E o pastor percebe e tal. Mas vamos lá, diz para eles... Como é que morre o seu personagem? Porque começa logo com um assassinato horroroso. Já vai contar que esse delegado... Spoiler! Não, a Emília não quer que conte. Não quer que conte. Você acha melhor pode contar por alto. A gente não conta em detalhes. Tá bom, não conta em detalhe. Coloca um alerta spoiler, quem quiser. Embora o programa seja sem censura, eu faço uma autocensura. Faz uma censura. A questão é toda assim. Nós temos o delegado Hermano, que é um jovem, né, como todo jovem idealista. E é um cara que se orgulha muito de ser antiviolento. Ele nunca usou a arma dele. Então, ele considera que a grande arma dele é a cabeça. E ele aprecia muito poesia e tal. Então, esse cara nunca pegou uma situação realmente violenta na vida. Ele é um ex-drogado. Ele conheceu a namorada dele numa clínica de recuperação de drogados. E está lá, né, se firmando. Ele é o delegado mais novinho de uma turma da delegacia de homicídios. Quando, de repente, aparece um deputado. Chega a notícia de que um deputado foi morto com um maçarico. Eu não vou dizer mais detalhes, então, mas ele foi assassinado com um maçarico. Essa é a arma do crime. Não, foi brutalmente espancado, torturado com aquilo e tal. Então, é uma pessoa, assim, é praticamente morrer de dor, né? Então, ele foi levado às últimas consequências de dor. E esse policial se depara com essa situação e imediatamente o crime tem uma repercussão muito grande, né? A primeira vítima é um deputado federal. Depois você passa por tudo quanto é escala, vai até vereador, começa a morrer gente. Caramba. E ele tem que compreender o que acontece. No processo de trabalho dele, além das dificuldades naturais da delegacia de descobrir quem é o criminoso, começa a se criar uma situação, porque o público começa a gostar do assassino. Porque todos os políticos mortos... Dá para entender. Todos os políticos mortos estão envolvidos em algum tema de corrupção, são acusados de atos de corrupção. Então, em algum momento, esse profissional que só quer cumprir o seu dever, de capturar o assassino, de acabar com esse tipo de crime, ele começa a ser combatido pela opinião pública. Então, há uma divisão, como tudo que está acontecendo no Brasil. Aliás, o gatilho para eu escrever esse livro foi o excesso de extremismos nas opiniões, né? Hoje em dia é tudo nós contra eles, é tudo assim, né? Tem sempre dois blocos muito Esse fortes. mundo moderno virtual com as redes sociais está inteiramente perigoso, extremizado, né? É impressionante. E aí mesmo, assim, acabou me caindo a ficha que a gente está vivendo uma realidade muito incendiária. Daí a metáfora do maçarico, né? Isso acompanhado com uma constatação de que a temperatura do planeta está aumentando. Então eu fiz assim... O planeta está esquentando, as cabeças estão esquentando na mesma proporção e está criando um ambiente que é insustentável. O ambiente está fervente demais, né? Então as pessoas não conseguem mais refletir direito. Então o que acontece? Para mim o grande tema do livro é as conclusões precipitadas que levam as pessoas a tomar opiniões
assumir opiniões e a tomar atitudes exageradas. Então, é bem isso. E a gente... Não, mas o próprio público história... vai, à medida que você vai lendo o livro, você vai mudando de opinião, porque, peraí, não é bem assim, não é bem assim. A verdade está sempre muito escondida, né? E aí, enfim, é um policial. É um policial. É uma história de detetive. E a tarefa dele é desvendar esse crime sem queimar o seu próprio filme. Mas e aí, você já lançou, vai lançar? Como é que Está como lançado, é que já está nas livrarias, tanto em versão física como digital, né? O feedback que eu tenho dos leitores é muito positivo, as pessoas gostam muito. Porque ao lado da história violenta tem muita poesia, tem muita reflexão, não é aquela coisa só matar por matar. Né? Não é o teu primeiro livro, mas é o teu primeiro livro policial. de policial. É o meu 5º livro e o primeiro desse gênero. O que você fez como livro até agora? Olha, eu comecei com um livro de não ficção, partindo da minha experiência de publicitário, que se chama O Deus da Criação. A tese do livro é assim, como Jesus Cristo, sem ter mídia, conseguiu ficar famoso até hoje. Tá. É meio assim, a capacidade criativa e de comunicação desse personagem que o trouxe. E que lições a gente pode tirar disso? Então é bem assim, tinha uma grande capacidade, um grande comunicador. Isso é, independente de fé, né, a gente tem que considerar isso, que é um fenômeno. Aí foi o meu primeiro livro. O segundo já foi um romance, que é O Atirador de Ideias, que é a história de um rapaz do interior que vem para o Rio de Janeiro procurando uma ideia, que ele não sabe qual é. Ele, estimulado pelo pai, ele vem e ele está convencido de que aquela ideia vai ser a ideia que vai alavancar a vida dele. Então, a ideia salvadora é que ele ainda não sabe qual é. Depois eu fiz o Sobrevoando Babel, que é exatamente o ponto de vista oposto. Se no Atirador de Ideias eu tenho o sujeito humilde que busca ascensão, no Sobrevoando Babel eu tenho a vida dos ricos que estão estragados pela ambição e esse mundo... Pelo excesso fala consumo. muito de globalização, essa coisa mega e o deslumbramento com a riqueza e como isso destrói também uma personalidade. O quarto livro foi o Storytelling. É curioso, é outro livro de não ficção. É sobre a arte de narrar, tá? Tem muito a ver também com a minha experiência publicitária. Ele vai até a metade falando genericamente sobre narrativa e depois ele pega algumas marcas e mostra como essas marcas estão se narrando para nós e como é que a gente embarcou na história delas. Tá? Então tem Disney, Apple, Coca-Cola, assim, a narrativa dessas marcas e como é que elas nos envolvem. E o storytelling é um caso único, porque eu comecei a escrever o 2990 graus e lá pela página 100 e pouco me veio a ideia do storytelling. Eu conversando com o meu editor, ele falou, por que você não escreve sobre storytelling? Você tem tanta vivência nisso. Eu parei, escrevi o storytelling todo, lancei, aí voltei a escrever o 2000. Então, o 2990 levou 5 anos, porque ele teve um intervalão de um outro livro no meio. O que foi uma experiência assim, muito positiva para mim, porque me deu um distanciamento crítico. Quando você voltou... Eu voltei a descobrir um monte de problemas e um monte de soluções. Eu falei, agora você vê com mais clareza, né? Já deu... Você está abraçando os policiais agora, a partir de agora? Foi uma coisa que te encantou? Você pretende fazer um segundo policial, um terceiro, ou você ainda não sabe o que vem por aí? Olha, eu adoraria fazer um outro. É um gênero que eu gosto de consumir, né? E de escrever a respeito, assim, em trabalhos de série de televisão. Eu sou sou roteirista de uma série também policial e tal. Qual é? Foi o Espinosa. Ah, que legal. É conhecida. Estrelado pelo Domingos Montaner, que infelizmente, né, partiu daquela forma tão triste. Mas a gente fez uma série baseada nesse personagem conhecido da literatura brasileira. E, infelizmente, não tivemos como dar continuidade, porque o nosso protagonista faleceu. Mas foi uma experiência muito boa. Né? Você consegue manter seu trabalho como publicitário escrevendo? Não, você largou a publicidade? Nesse momento eu já migrei da publicidade para o audiovisual. Eu estou numa empresa que produz programas, filmes e tal. Então, e você estou como hoje você roteirista é e produtor, entendeu? E escrevendo meus livros. Tá. E era isso que você queria, finalmente, a vida inteira. Né? Tudo engraçado, né? Quer dizer, você começou e a vida te levou para onde você queria. Pois é. Isso é bom, né?
eu me considero uma pessoa de muita sorte. Eu acho também. Muito bem. Parabéns, sucesso pelo seu livro. Obrigado. Né? Vamos fazer um intervalo, na volta a gente conversa com o Nasraoui. Voltamos com Sem Censura, vamos passar a palavra para Bruno. Olha aí, Vera, o Vitor Grilo, lá de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Legal! Tá mandando um abraço pra gente. Ô, Santa Rita, tudo de bom. Conheço gente de lá. Carlos Domingues, do Maracanã, ele disse que tá acabando de ler o Atirador de Ideias, só falou isso. Conta, né? Conta, de repente, no Facebook, a gente fala o que ele tá achando. E aí tem a Célia Cris Carvalho, ela diz que depois das luzinhas da China, as árvores de Natal perderam a magia, que as bolinhas davam um toque diferente, nostálgico. Mas lá em casa sempre teve os dois. Vocês acham isso? Que perdeu a magia? Eu achei que ganhou a magia com essas luzinhas. Acho que Eu adoro as luzinhas. Eu gosto. Você também acha que perdeu? Não, eu gosto dos dois juntos. E aí tem também a Maria Horta, que ela quer saber se o pisca-pisca na mangueira é melhor do que o com fio exposto. Ele é mais protegido. Né? É. Para área externa é mais indicado? Não é o totalmente indicado, mas é melhor. Mas ele é Já tem mais difícil de usar, protegido. porque as luzinhas elas são mais móveis, aquela Ele é mais rígido. Aquela coisa muito rígida, ele você não vai consegue ser fazer tão na fácil árvore. de... Ele é flexível, Né? É muito mais difícil. Mas pro lado externo, ele é melhor. Ele é mais protegido para o mais externo. protegido. E no externo, em geral, você está fazendo junto de uma estrutura, você não está fazendo tanto caminho como se faz de uma árvore de Natal, né? Exatamente. Bom, aí, Guilherme, vamos lá para o assassinato, o segundo assassinato do dia, que é o assassinato do John Lennon pelo Mark Chapman, e que está preso até hoje. Está preso. Ele foi condenado à prisão perpétua. Ele já tentou a liberdade condicional e não deram para ele. Eles têm uma tese assim, né? Ele vive numa solitária. Se levarem ele para uma cela comum, os outros presos vão matá-lo. Por quê? Pela repercussão, não foi um crime qualquer que ele cometeu, né? Então, assim, ele é um pouco visado. E eles acham também que se soltarem ele, que ele tem esse direito, teoricamente, alguém aqui porque fora ele mata foi condenado ou a 20 anos ou no máximo a prisão perpétua. Ele tem direito, sim. Ele tem direito. Mas não tiram ele nem da solitária. Porque o Charles Manson, que matou aquela atriz mulher do Polanski, que toda a culpa, é um crime tão hediondo, tão horroroso. Que ele morreu esses dias também, né? Morreu há pouco, morreu de câncer, com 80 e tantos anos, mas ele não estava isolado, não. Quer dizer, por que o Mark Chapman provoca tanto ódio? Pois é. Não é fascínio, é essa curiosidade sobre ele que até que me levou a escrever a peça. Conta então, porque você não tem a idade dos personagens mesmo. Não tenho. Quando o John foi assassinado, eu tinha 1 ano. Pois é. Morreu em 80. E eu sou muito curioso, eu sou publicitário de formação também. Então, assim, a gente tem por natureza a curiosidade, né? Eu sou muito curioso. E eu ficava pensando, como é que um cara que se dizia fã, ele pega um autógrafo do John Lennon e 1 hora depois ele dá 5 tiros. O que passou na cabeça desse cara? E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, muitos anos. E eu comecei a rabiscar algumas histórias. Eu sempre gostei de contar a história, né? Eu comecei a escrevia, aí escrevi um roteiro, aí passava, era cinema, aí transformei em teatro, porque isso sempre foi me alimentando. Aí eu assistia filmes, fui ver documentários, reportagens da época, até um dia que eu cheguei à conclusão que é uma história interessante de ser contada, mas eu nunca ia entender o cara. Se você me perguntar assim, você entende por que ele fez? Não. Você quer entender? Acho que também não dá. Uma coisa que a gente não consegue entender. Até quem dirigiu a peça foi a Ana Beatriz Nogueira. Isso. A queridíssima Ana Beatriz. Tá. Então vamos sair da... Aí você pegou, fez o texto e disse, vou montar. No papel dele. Então tá, aí conta. Agora vamos para a montagem. Aí a Ana, a gente estava conversando uma vez sobre isso, o que a gente quer falar, sobre o quê. Será que a gente vai entender? Aí ela falou assim, a gente não vai entender. E a gente nem deve, porque tem coisas que talvez a gente tenha que só aceitar do que tentar entender, né? E foi por isso que a gente começou a fazer uma peça que a gente não julga o cara. Assim, a gente
A gente não conta a história, porque assim, todo mundo tem uma teoria sobre a morte do John Lennon, né? É uma morte que, além de tudo, ela carrega um monte de teorias. Se ele foi assassinado, se foi amando de não sei quem, então cada um tem a sua teoria. A gente conta a teoria do próprio Mark. É a que ele conta. Então, assim, não julga o que os outros pensam, assim. Para cada um, depois de ter assistido a peça, tomar uma conclusão. Ah, isso não deve ter sido verdade, isso foi verdade. Tá. E quais são as características? Porque 5 tiros em John Lennon. Quais são os 5 tiros que vocês fizeram? Ele realmente deu 5 tiros no John Lennon. Nas costas? Todos pelas costas, 4 acertaram. Até quando ele morreu, foi feita a autópsia, falaram que ele deu 4 tiros, porque só tinham 4 balas, né? Mas aí descobriram que tinha mais uma na parede. Porque o primeiro ele não acertou. E ele falou, e o Mark falou assim, que ele esperou depois do autógrafo, ele esperou sozinho ali, aí ele viu o John Lennon passar, ele fala que o John Lennon reconheceu ele diz que acha que o John Lennon sabia o que ele estava fazendo ali. É uma presunção incrível, né? Quer dizer, o que mostra que ele estava muito perturbado. Total. Tá fora de sua... E ele falou assim que não sentiu nada. Ele esperou o John passar, olhou, a hora que o John passou, ele chamou o John. Não é que ele nem que chamou, é quase que um aviso. Ele falou assim, Sr. Lennon descarregou o revólver. Eu vi uma declaração, por causa, né, dessa entrevista de hoje, eu vi uma declaração do Mark Chapman, que ele diz assim, eu achei, depois dele preso, né, eu achei que eu ia me tornar alguém se eu matasse alguém. Né, porque ele pensava matar a Elizabeth Taylor. Ele queria matar alguém famoso. Exatamente. Como se fosse incorporar, né? Mas, na verdade, eu não me tornei ninguém, eu me tornei um assassino. Exatamente. Ele tem um nível de noção também, né? Tem. Ele realmente fala que ele planejava matar alguém famoso. Até na noite anterior ao crime, ele estava hospedado numa associação que tinha umas pessoas irritando ele. E ele ameaçou matar essas pessoas. Até o momento que ele parou, ele falou assim, não, qual é a graça em matar pessoas desconhecidas? Então, assim, ele já estava, ele queria... Ele ia matar. Ele achava que matando alguém famoso, ele ia assumir exatamente o que você falou, a posição desse cara. E o pior, ele conseguiu. Ele não é mais o Mark, ele é o assassino do John Lennon, né? Ele ganhou um lugar na história. É ruim falar isso, mas o cara conseguiu... Mal ou bem o que ele queria. O que ele queria. É terrível o que você está dizendo. É terrível, não é? Mas é verdade. Eu vi uma entrevista dele que ele fala que uma vez ele queria matar também a Elizabeth Taylor. E ele só não matou porque disse que, segundo ele, o John Lennon era um alvo mais fácil, assim. Mais exposto, né? Ele andava mais visível. Mas aí conta da peça, em que teatro que está... A gente está de quarta a domingo no CCBB. Aliás, saindo daqui, depois tem peça. Você vai correndo para lá? 7h30. É uma peça rápida, ela tem 40 minutos, é um monólogo. Dirigido pela Ana Beatriz Nogueira. A gente tem até semana que vem, até dia 23. Aí o ano que vem a gente volta. De quando a quando você falou? De quarta a domingo, sempre domingo. às 19h30 no CCBB aqui do Rio de Vai Janeiro. até dia 23. Então tem essa semana agora que está acabando, Isso. Domingo, e mais a semana seguinte. Dá para ver, tem bastante, tem mais 5 a 6 sessões ainda. E é legal, quem quiser ir, o CCBB tem uma programação muito legal, muito bacana. Tem várias exposições lá, tá tendo shows de férias, então é bom que você passe o dia lá, assiste peças. O que está à disposição lá? Porque o CCBB é um programa, né? Você vai para lá, você diz, bom, vamos ao CCBB, depois você vê o que tem. É legal que o público do teatro, geralmente, é o público que foi ver uma exposição, aí vai na bilheteria, tá tendo uma peça aqui. E tem entra, ingresso? assiste. Aí pergunta, tem ingresso? Aí a pessoa diz, tem ou não tem, não sei o quê. E são ingressos muito baratos. As exposições são gratuitas. Da nossa peça, por exemplo, custa R$20 a inteira, 10 a meia. É para você passar um dia cultural, assim, é bem bacana. É tudo muito, muito bacana. A gente tem um vídeo da peça, não tem? Será que a gente pode ver, Emília? Autêntico John Lennon. Eu encontrei um livro só com fotos dele. Na capa, ele estava no topo, no alto da Estátua da Liberdade. No interior tinha fotos dele sorrindo no terraço do seu apartamento no edifício da Cota onde ele morava. John Lennon. Ninguém cresce querendo matar um ex-Beatle. Talvez eu seja a pessoa mais odiada do mundo. Mas já repararam como todo mundo quer ouvir o que eu tenho a dizer? Mas sobre meu pai e tudo que ele fez para minha mãe, eu não falo mais. Afinal, vocês querem saber se eu gostava dos Beatles? Claro que eu gostava dos Beatles.
Eu sentia que algumas músicas eram feitas para mim. Cinema, odeio. Acho tudo falso. Os atores são falsos. Eles atuam. Eu dei 5 tiros no John Lennon. Você se baseou em entrevistas com ele? Não, foi seguindo a tua imaginação mesmo. Eu vi muitas entrevistas e livros, mas eu tive que criar o meu, até porque é impossível criar um... O Paul McCartney, quando teve o crime, foram perguntar para ele o que ele achava desse cara. Ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, esse cara, ele é simplesmente o maior idiota de todos os tempos. Então, assim, a gente não quer dar cartaz a esse idiota. A gente criou... Até a gente fala na peça que a gente não trata só da morte do John Lennon. Porque pra gente não é só um ser humano, o John Lennon. Ele é uma cultura, ele é uma arte, ele em si já é um monumento artístico. Então a gente trata também que cada tiro, cada um dos 5 tiros, foi um tiro dado na cultura. Sabe? É o Hitler que queimava livros na época do nazismo, são as intolerâncias religiosas que destroem monumentos religiosos que não são da sua, fechamento de museus, sabe? Sim, durante a história, da nossa história toda, a gente sempre foi cercado desse tipo de idiotas. Existem assassinos e idiotas que... Ele tinha 40 anos, eu não sabia. Tinha 40. E o Mark Chapman 25. Tinha 25. Ele fala, com 25 anos eu achei a minha identidade. Que ele se achava um nada, a partir disso ele se tornou alguém, o assassino. Só que ele perdeu a liberdade. 25, mas tem 35 anos, tem 40. Ele tem 60 anos? mais ou menos. Gente, e vai morrer na prisão, você acha? Ah, se Deus quiser, né? Precisa de muita psicanálise para entender um pouco, né? Sobretudo porque ele foi declarado absolutamente não louco, né? Quer dizer, ele pode ter tido uma total. Ele pode ter tido um delírio qualquer, mas é uma coisa muito... Ele tem algumas questões religiosas. Ele era muito religioso, então ele achava que o John Lennon não pregava aquilo que ele cantava, que ele escrevia. Que loucura, gente. Então ele falava que o John Lennon pregava um mundo igual e sem posses, né, que é da música dele, mas ele tinha fazendas, mansões, sabe? Quando o cara é psicopata, tudo ele começa a achar que é um sinal. Então quando ele achou que o assassino ideal dele era o John, ele começou a pegar mais pistas, mais... Ainda tem Ele lado foi declarado também... psicopata? Não. Porque o psicopata tem a característica que não sente, né? Não sente Não sente culpa, e não sente arrependimento. nada. Então... Tem outra coisa característica também, foi uma frase muito leviana dos Beatles, o que se compreende porque eles eram muito jovens e que nós somos mais populares que Jesus Cristo. Vocês lembram disso? A gente fala na peça criou sobre muita isso. polêmica essa frase. E eu me lembro que eu era jovem na época e eu disse, gente, é de uma arrogância Sim, assustadora. Mas era verdade. Se comparar a população era um dado que estatístico. A população, né? Exatamente. Sim, a mas não é, população o que problema não é a Beatles verdade, perto, é a frase. Né? A frase é arrogante. Entendeu? Eu posso dizer qualquer frase nesse nível de arrogância, entendeu? Eu tenho mais bondade em mim do que a Maria Teresa, que a Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Vai ser arrogante. É muito complicado. E eles estavam numa fase muito poderosa, né? Mesmo não a gente sendo não deve provocar muito, né? A gente não pode provocar muito a Mesmo não sendo tecnicamente psicopata, eu acredito que qualquer pessoa que cometa um ato de violência desse é insana. Ela tem um momento de insanidade, né? Pode não ser doente cientificamente falando. Pode não mas ser tem um momento de doença social. Pode não ser um esquizofrênico ele que falava que ouvia vozes, né? Isso já é uma doença. Já é uma doença. Mas ele não sendo psicopata... Ele não ouviu uma voz dizendo. Mas ele não sendo psicopata, ele não vai... Ele vai sofrer, né? Não só porque está preso, mas vai sofrer porque... Isso mas não é ele arrependimento. sofre, né? Será ele que não não tem passa a ideia arrependimento? de que é uma pessoa que não sofre ou passa? É um cara extremamente frio. Ele podia ter escrito um livro, né? Matou assim, podia assado, fazer uma maçaricando. Transformar em criatividade essa coisa dele. Né? Essa Porque no final você está agressividade, querendo assumir a personalidade do outro. Você se sente um nada e como tem alguém que você inveja muito, você meio que se vinga daquele cara e arranja um pretexto. Não, aí racionaliza. Como todo
criminoso tenta racionalizar o seu crime, né? Isso. E até a gente tomou cuidado na peça de não montá-la no sentido de como se fosse vangloriar esse cara. Não é isso que a gente fala na peça. A gente trata o caso, mas é para mostrar que sempre a gente esteve cercado de pessoas que, de certa forma, deram tiros na cultura. Não, e que Porque não é um cartaz, né? O cara é... Porque ele queria fama. E ele conseguiu. Ele né? conseguiu, como então você. não é nossa questão dar fama para ele, é tratar o caso. Você é do interior de São Paulo, né? Sou de Marília, interior de São Paulo, e moro aqui desde 2011. Eu fazia teatro e cinema em São Paulo, e aí depois vim para cá para trabalhar, acabei ficando aqui. E aí, o que você está achando? Eu gosto bastante, né? Nós gostamos também de muito, você. Olha só, a gente vai então agora, o programa vai acabar. Se der tempo, você vai precisar de ensaio para cantar 2 músicas ou você pode engrenar uma na outra? Você e o Flávio. O que você acha, Flávio? Podemos. Eu gostei disso. Então tá, então vou fazer o seguinte, eu vou me despedir, a gente acaba o programa. Então, pensa aí o que você vai cantar depois do Notícia de Jornal, porque ela não é nem muito grande. Notícia vai dar direitinho. Pode cantar Ela um já Paulinho. deu a deixa que ela quer. Não, eu sou muito... Você encomendou. Não, eu sou muito democrática, entendeu? Eu não forço nada, não dou ideias, ela fará o que ela quiser. Desde que... Gente, Feliz Natal, né? Então tá, muito obrigada, Dilson, foi um prazer enorme. Lenita, querida, muito obrigada. Obrigada, Flávio. Obrigada, Guilherme. Davi, foi um prazer. Vocês que nos acompanharam de casa, muito obrigado. Voltem na segunda-feira. A gente vai ficar ligado no Facebook, tá? Vocês podem continuar com a gente. A gente vai terminar o programa, desculpe, ouvindo Lenita Vilage. Pode ser? Vamos lá, Lenita. Lenita e Flávio Mendes. Parabéns. Sexta-feira. Sexta-feira. Balada de sexta. Tentou contra a existência num humilde barracão, Joana de Tal, por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se pro seu lar. Aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Tentou contra a existência num humilde barracão, Joana de Tal, por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se pro seu lar. Aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Ei, ara, ei, ara, ei, apadabadapá, patarapandê, ei, apadabadapá, ei, Obrigada, gente. É muito linda. Muito boa para uma jornalista cantar isso. E aí, dá para mais uma musiquinha? Então tá, sim. Não, tá indo, mas aí como a gente vai pro Facebook, a gente entra no Facebook com música. Que tal? Vou fazer um Paulinho da Viola aqui. Retiro. Meu tempo às vezes se perde em coisas que não dispenso. Esqueci a letra, gente, troquei. Pode voltar? Meu tempo às vezes se perde
Tem coisas que não desejo, mas não repare esse lado, pois meu amor é o mesmo nos momentos de carinho. Eu me desligo de tudo nos braços de quem se ama. É fácil esquecer o mundo. Às vezes eu me retiro e nada me faz sentido. Só há um canto na vida, lá onde eu me refugio. Afasta as sombras que vejo nos teus olhos tão aflitos. Você conhece minha alma e quando quer me visita. Obrigada. Maravilhoso. Volta para cá, onde você pertence. Flávio, você não quer sentar aqui comigo? Pode ser. Pega o microfone da... A Elenita. Olha que eu já quase caí aqui várias vezes. Mas é o do alto do meu salto, não do seu. Senta aqui com o microfone, assim você participa. Antes de mais nada, estamos no Facebook? No Facebook para todo mundo. Oba! Bruno. Olha aí, tem um questionamento interessante do Gabriel Pereira, que ele disse que se o assassino não tivesse conseguido matar o John Lennon, como que você acha que teria sido a história? Pois é, a gente pensa assim, quando o cara matou o John Lennon, ele deixou que a gente recebesse mais músicas, ele privou a gente do que o John daria de bom pra gente. É muito louco isso, né? Porque assim, o cara foi lá e deu um ponto final na carreira do ídolo dele. Os outros fãs, vocês que se virem. Vocês não vão receber mais música dele, porque eu não quero. É estranho pensar nisso, não é? É muito Diz uma coisa, você pôs música no espetáculo? Quer dizer, você não, a Ana Beatriz pôs? A gente tem um trechinho de uma música, 30 segundos, daquela música Beautiful Boy, que o John fez pro filho dele. A gente fez uma cena que o Mark encontra o filho. E aí ele canta essa música pro filho. Também muito... terrível. Muito prepotente, né? Tem uma música acho que é do Lô Borges, que fala nenhum tempo, amigo, que fala sobre a morte. Sobre a morte do John Lennon. Um simples canalha mata um rei essa música é linda. em menos de um segundo. Por que você não fez a bala parar? Falando assim com Nossa, essa música é muito linda. Muito barra pesada. Existe outro caso de algum fã que tenha matado um ídolo assim na história? Existe. Mas não com essa repercussão que teve. Aqui no Brasil teve uma tentativa o episódio da Ana Hickman em Minas Gerais, né? Também. Que era um fã, né? Num quarto de hotel. Erotomaníaco, né? Que era apaixonado por ela, achava que ela... Perseguia ela. Mônica Seles, no tênis. Na facada, né? Você vê que a gente é muito vulnerável, né? A celebridade, quer dizer, a pessoa famosa, ela provoca coisas nos outros que elas não controlam, né? Tomar cuidado. Fernanda Spork, ela enfeitou a casa dela com algumas luzinhas e algumas ficaram encostadas na cortina. Tem algum risco ou tá tudo certo? Adorei, Fernanda, adorei. Mas ela não vai dormir mais, né, Davi? O grande risco de incêndios em residências são as cortinas. Jura? Juro. Perto de ar-condicionado, em cima de ar-condicionados, em cima de instalações elétricas, um pequeno incêndio se torna um grande incêndio quando ele tem uma cortina junto. Porque tecido, né? É o tecido que vai queimar rapidamente, vai espalhar um fogo. Então, de um pequeno incêndio pode virar um grande incêndio. Bom, não tem como se livrar das cortinas, tem? É melhor se livrar do pisca-pisca, então, né? Desencostar o pisca-pisca. Desencosta o pisca-pisca. Tem que evitar que as cortinas estejam encostadas em instalações elétricas e evitar, claro, que as instalações elétricas estejam em mau estado, né?
Pode, lá em casa tem uma gambiarra que tá bem na cortina, assim, sabe? Aquele fio cheio de coisa, tirar de lá de perto. Gambiarra. Eu tenho uma dúvida sobre pisca-pisca também, posso perguntar? É o momento. É o momento. Quando a gente desmonta, a gente enrola bonitinho, guarda numa caixinha, põe no fundo do armário e ninguém rela nele. Um ano depois você vai abrir, aquilo virou um nó, sem ninguém mexer. Quem explica isso? Tem? Talvez o Marco. Mas é real, não é? Você coloca ele bonitinho. Você sempre assim. acha que colocou ele bonitinho, né? Daí quando você vai ver depois, no final da história, que você já tá assim... Dia 6 de janeiro, o pisca-pisca é o último a sair, né? Você não aguenta mais, tem que enrolar esse troço de novo e guardar. 6 de janeiro, pensa bem. Não é? Quando você enrola aquilo, né, Bruno? E quando queima uma lâmpada, que aí toda a outra parte do... Porque aquele que você se vai... ele vier em serial, se a ligação for em serial, você vai parar o conjunto inteiro. O problema se a ligação é descobrir for em paralelo, qual não. lâmpada está queimada, né? Existem os dois tipos, tá? Existe um que você compra que ele é em série. Isso. E aí é como se você tivesse cortado o fio ali para todo mundo. Você parou porque é em série, vai passar de um para o outro. Existem uns que são em paralelo. Esse em paralelo, queimou um, não vai queimar o resto. Lá em casa tinha uma coisa que minha mãe, assim, ela fazia o teste da árvore de Natal e aí, tipo, tinha que testar o pisca-pisca, mas não colocar muito apertado, porque senão ficasse bom, tinha que tirar tudo e depois voltava. Isso. Pra ficar alinhadinho, bonitinho. Porque é um problema colocar aquele fio. Que fique bom, que fique bonito, porque às vezes fica todas as luzes de um lado. Aqui tem um buraco. Puxa o fio, aí puxa o fio, cai a árvore. Gente, cá entre nós. Caem A as gente bolas a gente não está tudo, muito né? fazendo apologia da árvore de Natal aqui, não. Eu estou achando que a gente está pondo um Espírito negócio meio para natalino. baixo aqui. Acho que a gente precisa fazer um Era programa pra fazer, sobre era pra como é fazer. bonita a decoração, gente. Não, é muito bonito. Inclusive a decoração exterior que está se fazendo são muito bonitas. Lindo. Você sabe que eu Tem que vi se um, tomar só olha só, cuidado. Davi, olha só, eu vi um lá em Ipanema, que são os coqueiros. Porque às vezes tem uma coisa Coitadinhos, bonita de você estrangulados. aproveitar coisa tropical, que é o sonho nosso, né? Ficar bonito, já que não tem neve, que você tem que jogar aquele troço que pegar fogo. Que são umas coisas que caem, sabe? São uns pingentes que... Truft. Que isso daí é também fio? É. Com truft? Eu fiquei com vontade de Com comprar isso. sonoplastia. Sim, mas só que você tem... Hoje a E eletrônica elas ajuda vão em muito, sequência. né? É que hoje a eletrônica ajuda muito, né? Você tem as coisas todas em paralelo e você pode programar tudo para fazer todo o efeito, né? Curioso que o programa foi salvo pela Lenita, né? A única que trouxe uma coisa mais leve aqui pra gente. Obrigada. Eu falo de queimar política, ele fala de Puxa matar vida. João Leno. E o Muito engenheiro que obrigada. podia ser o Salvador estragou a decoração de papel. Poxa. Gente, agora cá Muito entre obrigada. nós, eu também acho que a Lenita salvou o programa, não tenho a menor que dúvida. delícia, que delícia. Mas eu achei que a gente falou de coisas terríveis com um astral tão bom. Foi, claro. Não foi, não? Sempre com humor, né? Eu acho que não foi. A gente não estragou a vida de ninguém hoje. Vai, vamos lá. Ó, tem também a Letícia Ornelas, ela diz que quando sai de... Não, ela quer saber se quando sai de casa é preciso tirar as luzinhas da tomada. É bom, né? Porque senão vai gastar luz. A gente já está respondendo. Mas deve ser tá no sentido vendo? de até desligado. Sim, mas vai gastar luz para quem, né? Vai deixar a casa acesa para... Se é interior, não tem muito sentido deixar ligado realmente, né? Se não tem ninguém em casa. Até porque... Agora, se for para uma viagem, aí é muito mais importante ainda. Eu já tive um caso, caiu um raio lá em Teresópolis, na instalação elétrica da Light lá, e esse raio veio percorrendo as casas, entrou nas casas. Lá em casa ele queimou um monte de coisas. Caramba. Televisão, geladeiras, adeguinhas. Um raio. Um raio, mas ele veio na rede elétrica. A potência é imensa. Queimou uma bomba, uma fiação toda. Queimou Essas cidades fora do Rio são muito sujeitas, né? É, Fora do a Rio, serra, não sei. a serra do estado do Rio tem muita chuva. E o Brasil é o campeão mundial Dos de raios, raios, né? Então, a gente, quando começa a ter essas chuvas, e nessa região serrana, tem muito raio. Mas aí não deveria ter uma política pública de para-raios? Deveria, mas Não temos. estamos no Brasil, né? A gente não tem direito a ser ressarcido quando isso acontece? Se a causa tiver sido da Light. O raio, por O exemplo. raio não é da Light, teoricamente. Da Light ou da empresa de lá, né? Não é a Light em si. Mas o raio não é dela, então é um pouco questionável isso. Na verdade, ela poderia fazer uma prevenção
nisso aí. Quer ter de tantos em tantos metros, um para-raio realmente que recebesse isso aí, Você transmitisse para a sabendo Terra. Claro. Para isso não cair na rede elétrica, porque da rede elétrica vem para dentro das nossas casas. Por isso que quem vai viajar, o bom é tirar tudo da tomada. Pelo menos se isso acontecer, você Só queima a geladeira. não vai sofrer. Só a geladeira que você tem víveres, não tem jeito. Não tem como. O Américo Corretor de Imóveis, tem até jabá aqui. ele fala da teoria da conspiração que o John Lennon foi preparado pela CIA. Já conhece essa? Ah, todo mundo tem uma tese. No final a gente fala que... Foi preparado para morrer? Como assim foi preparado? Não, na verdade o Mark foi preparado. O assassino do John. O assassino. A gente fala assim, essa é a história que a gente conta através dele, mas cada um deve ter sua teoria. Então assim, a gente não está negando nenhuma. Porque tem gente que fala que ele foi um experimento, que foi implantado chip, ou usaram droga. Se a morte do Kennedy até hoje, eles ficam veiculando teorias conspiratórias do John Lennon, é um prato cheio. A gente estava falando lá na Serra tem muitos raios, aí a Cremilda Alves de Sá está perguntando se pedra não é para-raio. Não. Não? Não, pedra não. O para-raio tem que ser um transmissor de energia. Qualquer coisa que fique acima da altura onde estão as residências, o para-raio tem que ficar acima de antenas, que é um dos grandes erros que a gente tem por aqui. Eu inspecionei muito para-raio aí, e até uma gracinha aí, os para-raios baixinhos, errados, e uma antena acima, né? Então a antena que é o para-raio, não a antena que recebe. porque ela que vai puxar o raio. Tá. O raio vai procurar o caminho mais fácil para ele. Então, a pedra não. Você precisa realmente de material que sejam ótimos condutores, né? Que vão atrair o raio. E esse material tem que ir até um preparado especial lá na Terra que vai aguentar o volume imenso de energia que ele transmite. É verdade que o carro é o lugar mais seguro para raio? Dentro do carro, fechado, assim? Numa estrada, você está falando? Numa estrada, muita chuva, eu já ouvi. Chovendo. Fica dentro do carro porque tem um pneu, parece que está fechado. É difícil de dizer isso também, porque imagina o seguinte, você está andando com o carro já produz energia estática, eletrostática. A outra coisa é que você está com o pneu, mas o pneu está em contato com a água. E a água é um grande transmissor de energia. Então difícil dizer o que é mais seguro. Davi, é o seguinte, você está numa estrada rodando, está acontecendo uma tempestade. Você para o carro, sai do carro, ou você continua no carro? É isso que ele está perguntando. Vai estar com um risco semelhante aí. Você reza. Se correr, o bicho pega. Você realmente, numa coisa dessa, é melhor você estar num ambiente coberto, com uma laje, etc. Coberto com uma laje. Eu posso imaginar você numa estrada, catando uma laje. Vai procurar um barzinho, debaixo de árvore, nem qualquer pensar. negócio. Eu já tive um caso desse, que eu estava numa estrada com uma chuva imensa, indo para Bahia, entre Minas e Bahia, e a quantidade de chuva daquelas que você não consegue enxergar à frente. E eu fui devagarzinho, tentando enxergar a estrada, vi um posto de gasolina, embiquei. Quando eu cheguei no posto de gasolina, o meu carro apagou. Apagou também, porque era tanta água caindo dentro do motor que a parte elétrica, eletrônica do carro sofreu. Apagou. Mas eu também já estava ali, eu parei o carro, entrei no posto, jantei, esperei a passar a chuva e fui pegar o carro funcionou, fui embora. Mas procurei um abrigo e o que eu pude encontrar, né? Prazer, Davi. Gente, muito obrigada. Hein? Foi ótimo. Vamos terminar o programa? Vamos, sexta-feira. Sexta-feira, vamos todos descansar até segunda do Sem Censura. Até lá.